Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Então, esse é o nosso encontro metropolitano, Café e Debate. E que a Rua Divina possa nos conduzir agora e sempre. Então, hoje, o nosso Café e Debate, esse é o segundo encontro do Café e Debate no entorno da campanha da fraternidade. E aí, com certeza, ela mesma vai se apresentar daqui a pouco para nós, né? Mas a gente tem a alegria de receber a pastora Romy, que eu fiquei, sempre sou apaixonada por dizer isso, fiquei muito encantada quando eu soube que era a primeira mulher secretária do Conselho Nacional de Igrejas, porque o Conselho já existe há tanto tempo que a gente achava que já havia outras mulheres. Então, pastora Romy, um prazer enorme recebê-la.
A pastora Romy vai falar com a gente a respeito de campanha da fraternidade, a respeito de quais são os impactos e os desdobramentos da campanha para nós. E ela vai dialogar também com Sebastião, catequista, lá do Agreste, né? E com a teóloga batista Graça Ferreira, que está conosco. Então, eles dois que vão fazer esse diálogo mais direto com você, Romy. Mas nós outros e outras vamos fazer esse diálogo também. E aí eu vou pedir, então, que nós outros e outras nos apresentemos, e aí, em seguida, Graça e Sebastião. Por último, aí o Romy já se apresenta um pouco mais e já tem aí os seus 20 minutos, mas isso não é rígido, de fala, numa primeira introdução a partir do sentimento dela, da campanha da fraternidade. Então, eu sou Silvia Souza, do CEBI Pernambuco, também estou no serviço do Conselho Nacional do CEBI. E aí, Cláudio, quem é você? Eu sou Cláudio Braga, do CEBI Pernambuco, e estou apoiando o CEBI Nacional, justamente na área de comunicação. Gratidão. Rosicleide. Boa noite, sou Rosicleide, do CEBI Pernambuco também, faço parte da coordenação. Meire, internacionalmente? Eu sou Meire Ruth, do CEBI Pernambuco. É possível participar do Metropolitano Café e Debate daqui de Lisboa, porque é virtual, não é? Isso é uma alegria. Sou de tradição batista, estou no CEBI desde 91. Eu acho que eu sou uma secretária virtual, é assim, Silvinha? Eu era secretária, uma das secretárias do CEBI Pernambuco, e nesse momento trabalho como secretária virtual, uma das secretárias também. Queria dizer só uma coisa, é uma alegria poder estar nesse encontro, num misto de tristeza pelo tempo que a gente está vivendo. Isso eu não podia deixar de dizer logo na apresentação. É isso. Benedito. Benedito, sou do CEBI Pernambuco em Petrolina. Aqui a gente está na coordenação local e faço parte da coordenação estadual também. Gratidão. Rosileide. Rosileide Petrolina, estou da coordenação juntamente com o Benedito. Boa noite. Graça. Eu sou Graça, aqui em Pernambuco, atualmente, mas de João Pessoa, e tendo passado a maior parte da vida em Natal. Sou do CEBI Pernambuco e também batista. Gratidão. Sebastião. Sebastião? Acho que o Sebastião travou para nós. Eu vou pedir para a Romy, pode tomar aí o seu chimarrão um pouquinho? Vou ver se o Sebastião destrava aqui para nós. Então, pode falar. Eu queria aproveitar, enquanto o Sebastião destrava, e aí te passo a palavra, se caso ele não destrave, para dizer que atrás, que aqui no meu painel, está a campanha que nós estamos vivendo, que é o CEBI pelo fim da violência contra a mulher em espaços religiosos. Né? Uma inspiração que nos vem do texto da pastora Ruth Noemi. A pastora Ruth Noemi nos enviou um texto que era um manifesto pelo fim da violência, e esse texto foi transformado em podcasts, 4 podcasts,
foi transformado em um folheto e também está sendo transformado em uma cartilha que vai estar, a partir do dia 29, na página do CEBI, uma cartilha, um e-book gratuito, para a gente acessar livremente, mandar livremente, porque essa é uma luta grande que a gente está travando, não é? No espaço que devia ser o espaço de acolhimento, no último espaço onde nós devíamos ser violentadas, é nesse espaço que sofremos tantas e tantas violências. Então, estamos nessa campanha que começa agora e que não termina enquanto a violência não terminar. Sebastião não voltou ainda, nós passamos então a fala. Estou aqui. Oi, estou aqui. Ótimo, Sebastião, então se apresente e depois a Djalva já se apresenta também. Consegui voltar. Boa noite a todos, boa noite à pastora Romy. Ela não lembra, mas nós já nos encontramos uma vez, lá naquele encontro de fé e política que houve lá em João Pedro, aliás, perto de Campina Grande, esqueci o nome ali daquela comunidade onde se faz. Estava Dom Sebastião Armando, estava a senhora, o pastor José Marques, e eu estive também naquele encontro, naqueles 3 dias de encontro. Então, nos conhecemos lá. É um prazer reencontrá-la de novo, bem-vinda. E me solidarizo com a sua pessoa nesse momento que está conduzindo com maestria a campanha da fraternidade e é tão atacada nas mídias sociais por tantos grupos que não pararam para escutar, exercer a escuta e o direito de dialogar. Ainda não aprenderam a dialogar. Então, me solidarizo com a senhora e com toda a equipe, junto, não só eu, mas todo o CEBI Pernambuco, neste momento da realização da campanha da fraternidade. E é uma alegria estar com a senhora. Estamos recebendo a Djalva. Olá, Djalva. Quer se apresentar para nós? A Djalva, você nos ouve? A Djalva é daqui de Petrolina. Ela me disse que talvez nem entrasse, podia ter problema na transmissão, mas você viu o que é que ela... Uhum. Vamos ver se... A Djalva, você nos ouve? Bom, então, vamos seguir com o Romy e depois, se a Djalva nos escuta, a gente pede ela para se apresentar. Primeira pergunta que eu vou fazer, eu continuo de ponta cabeça? Não. Não? Tá, porque eu mexi no celular, porque eu acho que deixar ele na horizontal é melhor. E aí eu só não sabia se seguia de ponta cabeça ou não. Bom, eu sou Romy, sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Estou agora na Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Igrejas, mas, assim, acima de tudo, me considero uma pessoa militante pelos direitos humanos, a favor da diversidade religiosa, pela justiça. Sou colaboradora do CEBI, sempre que o CEBI me pede, eu tenho muita alegria em cooperar com o CEBI. Acredito muito na causa do CEBI, que é a leitura popular da Bíblia. E, bom, quero agradecer de coração por poder estar aqui nesse café e debate, que eu acho que são espaços assim que a gente precisa valorizar, aprofundar, impulsionar cada vez mais. Enquanto vocês ficam no café, eu fico no chimarrão, e aí assim a gente celebra essa diversidade genial que o nosso país tem. Não sei se a gente começa já direto, Silvia? Bom, eu vou pegar aqui só para cuidar um pouquinho do tempo, porque eu gosto sempre dos debates depois, né? Então,
para não me perder aí no tempo, eu vou colocar aqui um cronômetro, isso vai me ajudar a cuidar do tempo. Então, assim, primeiro agradecer mesmo o convite, a Meire, que fez contato, né, que está lá em Portugal, e certamente com tristeza e angústia acompanhando essas perdas que foram relatadas no dia de ontem, perdas do CEBI, perdas de todos nós, do movimento ecumênico. Eu quero, assim, primeiro me solidarizar de coração por isso, por esses espaços vazios que ficam, né? Certamente são pessoas que estariam conosco em muitos outros momentos, ambientes e espaços, celebrando a vida, defendendo a diversidade. Então, assim, toda a solidariedade para vocês, para os familiares também. Estou junto com vocês em oração. Bom, o tema é a campanha da Fraternidade Ecumênica, e eu acho que como nós estamos no espaço do CEBI, a gente pode fazer uma conversa muito aberta, né, sobre a campanha, sobre como essa campanha tem sido aceita e como ela também não tem sido aceita. Eu acho que é importante compartilhar. E eu gostaria, então, de iniciar lembrando o que todo mundo já sabe, o tema da campanha, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o texto bíblico de Efésios, capítulo 2, versículo 14a, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez a unidade. Bom, a gente sempre pensou que o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica, logo que a gente começou a apresentar ele para as igrejas, ele foi muito acolhido. Nenhuma igreja disse, nossa, que tema nada a ver, ou por que esse tema. A gente não teve esse tipo de reação. Ao contrário, a gente sempre teve reação muito positiva em relação à escolha do tema. Até porque esse tema ele foi uma demanda das consultas às comunidades que a gente fez. A grande maioria das pessoas que encaminharam sugestões de tema colocaram a polarização como uma das coisas, como uma das questões sobre as quais a gente precisaria refletir. Então, o tema da campanha é uma espécie de síntese das demandas que vieram das comunidades. Então, a gente não ia fazer uma campanha com o tema polarização, mas a gente entende que, para superar polarizações, é necessário o diálogo. Então, por isso, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. O lema bíblico, Cristo é a nossa paz, eu confesso que no início a gente ficou pensando se pegaria um texto da carta aos Efésios, porque quem estuda as cartas paulinas e conhece o conteúdo da carta aos Efésios vai ver que o texto ele é, dentro da linguagem teológica, né, a gente chamaria um texto cristocêntrico. Então, é um texto que muitas vezes foi usado de forma proselitista para impor o cristianismo para outras culturas, para outros povos e assim por diante. Então, primeiro a gente se fez uma pergunta se esse texto faria sentido para essa campanha. Inclusive, uma das pessoas que ajudou a gente a elaborar a parte bíblica foi a irmã Thea Frigério, que também é do CEBI, e certamente todo mundo aqui conhece ela, já leu alguma coisa dela e tal. Ela mora em Belém. E a irmã Thea foi uma das que sempre disse, pô, como é que a gente vai fazer para superar o cristocentrismo desse texto, né? Porque a gente não pode impor Cristo como a paz para quem não é cristão, né? A Cristo é a paz para a pessoa que assume a fé em Jesus Cristo e precisa se comprometer com a paz. Mas e os outros? Até que a gente seguiu na reflexão
estudamos mais o contexto da Carta aos Efésios, vimos que naquele contexto estava muito fortemente caracterizado pela dominação do Império Romano, pela Pax Romana, e compreendemos em que contexto o apóstolo ali, o autor da Carta aos Efésios, ou a pessoa que escreveu a Carta aos Efésios, ou a comunidade de Efésios, né, entendia Cristo é a nossa paz, porque havia aquela polarização, aquela divisão entre judeus e gentios. E o conflito ali na comunidade era que os judeus acreditavam e compreendiam que os gentios não poderiam fazer parte da comunidade porque eles não eram circuncidados. Então, a lei religiosa, na verdade, aquela compreensão estrita e legalista da lei religiosa, dividia a comunidade. E aí vem quem escreveu a Carta aos Efésios e diz: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez a unidade. Então, esse texto, na verdade, além de uma confissão de fé, para mim, né, eu vejo como confissão de fé, é uma profecia. Até no curso no seminário de abertura da campanha, a pastora Ódia foi convidada para fazer a parte bíblica. E ela disse assim que ela sempre se sentia meio incômoda com essa coisa tão cristocêntrica da Carta aos Efésios. E depois do estudo que ela fez, ela disse: não, mas nós entendemos, agora eu consigo enxergar profecia nesse texto. E a profecia é justamente isso, a superação das divisões. Agora, a superação das divisões não vai significar a uniformização na fé, mas ela vai significar o respeito, a acolhida, as experiências diferentes de fé. Então, a partir dali, a gente vê que é uma mensagem muito forte para aquilo que a gente queria comunicar com o tema da campanha desse ano. Bom, todo o material da campanha, todo o texto base, todo o material para a juventude, todo o material para a criança, tudo foi escrito de maneira virtual via Zoom. A comissão que preparou essa campanha, que é formada por 10 pessoas, se reuniu presencialmente 2 vezes. Todas as outras reuniões foram virtuais por causa da pandemia. Quando deu março do ano passado, a gente tinha a primeira parte do texto praticamente feita, a parte do ver, porque nós convidamos pessoas também para nos ajudar a escrever essa parte. Só que quando em março a gente voltou a se reunir e releu a parte do ver, a gente viu que a parte do ver tinha ficado desatualizada com a pandemia. Que a gente não ia ter como lançar a campanha desse ano sem tocar no assunto da pandemia. E de todos os impactos e todas as transformações que a pandemia provoca ainda. Acabamos de ver, né, a história da perda dessas 3 pessoas queridas. E a gente começou, então, a reformular tudo que a gente já tinha. A única coisa que escapou foi a parte bíblica, mas o resto da parte do ver, a gente teve que fazer tudo de novo. E nisso a gente nós mesmos fomos atravessados e atravessadas pela pandemia. Nós tivemos pessoas na equipe que contraíram Covid-19, nós tivemos pessoas na equipe que perderam familiares. A gente viveu esses tensionamentos também enquanto a gente elaborava o texto base. E a gente também acompanhou muito de perto, certamente vocês também acompanharam, que durante a pandemia, as outras violências que atravessam o Brasil e que são características que a gente precisa superar no nosso país, mas que é difícil, elas continuaram, ou seja, a desigualdade social e econômica aumentou vertiginosamente, a violência contra a mulher
aumentou assustadoramente, a LGBTQI-fobia aumentou, o racismo, a gente viu muitas cenas racistas durante a pandemia, e mais um elemento que se fortaleceu e que a gente já vinha há muito tempo abordando no movimento ecumênico, que é o fundamentalismo religioso, ele também foi muito presente no ano passado. E no fundamentalismo a gente vê muito a cultura negacionista. Então, aquela coisa assim, as pessoas não querem usar máscara, as pessoas não acreditam na gravidade da pandemia, as pessoas não têm empatia com o luto e com a dor do outro. Tudo isso a gente foi percebendo e a gente dizia, vamos colocar isso no texto base ou não vamos colocar no texto base? Vamos falar do racismo ou não vamos falar do racismo? Vamos citar os casos de LGBTfobia ou não? Tem toda a história do assassinato da Marielle Franco, que ainda não está resolvido, nessa semana foram 3 anos. Quando falamos no assassinato de defensores e defensoras de direitos humanos, vamos citar esse assassinato emblemático e recente e que nos atravessa como país ou não? Então, assim, todo o processo de construção foi um processo de muito debate e de muita reflexão, até que no final ficou esse texto base que está aqui. E todos esses temas que eu compartilho aqui com vocês, que hoje são motivo de conflito e de polarização, cada um desses temas a gente refletiu em profundidade na comissão. E a gente correu o risco de colocar esses temas no texto base, porque a gente imaginava que poderia dar tensionamento, mas a gente pensou o seguinte: bom, nós estamos vivendo um dos períodos mais críticos da história brasileira. E ou a gente torna esse texto um texto profético, que vai ficar para a história também, para a gente dizer qual era o Brasil que viveu a pandemia da Covid-19, ou senão a gente vai fazer uma coisa água com açúcar e não vai resultar em nada. Então, a gente optou pelo risco da profecia. Isso foi uma opção. Bom, e está dando no que está dando, né? Porque são exatamente esses temas, os temas que os grupos que não estão muito felizes com a campanha da Fraternidade Ecumênica estão problematizando. Inclusive o conceito de feminicídio. E aí vem a questão que essa campanha ela está colocada num cenário em que a cultura do ódio, aquela compreensão de que a gente precisa ter um inimigo a ser combatido, ela é a cultura que tem prevalecido. Então, basta a gente olhar, por exemplo, essas ameaças de processo contra aquele professor lá de Pelotas, porque criticou o governo Bolsonaro, basta a gente ver um enquadramento do Felipe Neto na Lei de Segurança Nacional, agora ele foi isento, né? Hoje ele foi liberado disso, mas mesmo assim, o simples enquadramento já é grave. Hoje também teve em Rondônia a invasão por parte em Roraima, a invasão por parte da polícia a um centro de acolhida a pessoas imigrantes e uma irmã foi levada presa. Assim, sem mais nem menos, a Polícia Federal invadiu a armada e levou a irmã presa. Ela não estava fazendo, ela estava ajudando. E todas essas questões dizem para nós que se a gente realmente quer travar um caminho de diálogo, a gente precisa falar sobre essas coisas que nos dividem. E aí o texto de Efésios se torna extremamente profético, porque lá na carta aos Efésios fala do muro dos gentios, ou do muro das divisões. E esse muro das divisões, ele existia mesmo lá no santuário, no pátio do templo. Então, tinha aquele muro
e os gentios não podiam entrar para dentro do santuário, porque se eles entrassem no santuário, eles seriam condenados à morte. E eles seriam os responsáveis pela própria morte. Então, era uma religião pautada na lei e na violência. E é essa violência que, em Jesus, é problematizada, a violência religiosa, que é o que a gente também vive hoje no nosso país, a violência religiosa. A gente viu, por exemplo, durante a pandemia em Campina Grande, provavelmente vocês viram a imagem de comerciantes que exigiram que seus funcionários e funcionárias se ajoelhassem e entrassem em oração na frente das lojas, nas calçadas, para pedir a abertura do comércio. Que opção essas pessoas que eram trabalhadoras tinham em dizer não e correr o risco de perder emprego? Então, isso é uma violência econômica, isso é uma violência religiosa. A gente também viu umas procissões que foram feitas, as pessoas ajoelhadas no meio da rua, dizendo que a pandemia representa a segunda vinda de Cristo. A gente viu a picaretagem daquele pastor Valdomiro Santiago vendendo, sei lá, feijão santo para curar a Covid. Assim, levando no escárnio a fé das pessoas. A gente viu uma manifestação no Rio de Janeiro em memória das vítimas da Covid, em que eles colocaram cruzes na praia para lembrar as pessoas que morreram, e aí foi pessoa negacionista lá e começou a arrancar aquelas cruzes, até que foi um pai lá e começou a colocar as cruzes de volta, e depois, numa entrevista, ele disse: eu quero chorar o luto do meu filho. Então, essa campanha que fala sobre diálogo, ela vem num momento muito complicado, em que as pessoas não conseguem mais nem respeitar a dor do luto. Além de todos os problemas históricos que a gente sempre teve e que a gente precisa transformar, a gente ainda está enfrentando essa incapacidade de se solidarizar com o outro e com a outra, com o sofrimento. Eu não consigo imaginar como é que deve ser para alguém que perde uma pessoa pela Covid-19 e você vê as pessoas tripudiando a morte, tripudiando a dor, tripudiando o sofrimento. Agora mesmo a gente teve o anúncio do risco de faltar remédio essencial para paciente que está entubado. Então, o país chegou num fundo de poço, assim, de total desumanidade. E aí vem essa campanha da Fraternidade Ecumênica para falar sobre diálogo num contexto que não tem diálogo. E aí a gente precisa se perguntar sobre o que é que a gente quer dialogar. Nós vamos querer dialogar só daquilo que não nos afeta, ou a gente realmente vai querer pôr sobre a mesa aquilo que nos divide para ver se a gente pode enfrentar o que nos divide? Porque o nosso tecido social ele está rompido. Nas próprias comunidades cristãs, nas igrejas do CONIC, hoje, as polarizações estão presentes. Hoje mesmo, a carta pastoral da nossa igreja, da minha igreja evangélica de confissão luterana, foi sobre a necessidade da gente superar os conflitos internos. Porque, inclusive, pessoas de uma mesma igreja não conseguem se entender mais. Porque uma compreende a fé de um jeito e outra de outro. E está tudo bem a gente entender e viver a experiência de fé de formas diferentes. Porque as experiências humanas são diferentes. O que não está bem é a gente não aceitar a forma como a outra pessoa compreende a fé em Jesus Cristo. E o que não está bem é a gente se valer da fé em Jesus Cristo para atacar o outro, para deslegitimar o outro,
para colocar o outro em situações constrangedoras nas redes sociais, destilar ódio. Isso tudo é incoerente com a fé em Jesus Cristo. E aí a gente vê que justamente os temas que são atacados na campanha, eles são os temas sobre os quais a gente mais precisa falar. Eu confesso assim para vocês, das muitas coisas, assim, das lives que foram feitas atacando a campanha, um dos argumentos que me chocou foi quando eles falaram que era um absurdo o texto base falar sobre feminicídio. Eu pensei, caramba, e o argumento deles foi que porque homens morrem mais do que mulheres. Até pelas estatísticas, a gente pode dizer que sim, que os homens morrem mais do que as mulheres, são mais assassinados que as mulheres. Mas acontece que as mulheres são assassinadas porque são mulheres, não porque elas foram assaltadas, não porque estavam numa região de risco, é porque elas são mulheres. E só agora, por exemplo, o STF invalidou de vez o argumento de de defesa da honra para um homem que assassina uma mulher, porque até então ele até podia alegar a defesa da honra e cabia ao juiz ver se aceitaria ou não esse argumento. Agora, finalmente, mas é uma vergonha que isso aconteça só em 2021, na segunda década de 2021. Então, eu acho que são questões assim que a campanha da Fraternidade Ecumênica, que eu acredito que não vai acabar só na Quaresma, que nos coloca para refletir sobre o que é que a gente quer mesmo. Né? Aquela pergunta lá que o peregrino chegou para os discípulos de Emaús e fez sobre o que é que vocês falam pelo caminho. E eu penso assim que a gente precisa viver esse trajeto, até porque a escolha que a gente fez na metodologia do caminho de Emaús, porque a gente vê que a gente precisa de novo redescobrir o que é a paz de Cristo. Porque as pessoas parece que perderam a compreensão de que a paz de Cristo é uma paz real e concreta. Ela não está só ali no nível do louvor, mas ela é real e completa e concreta. Ela precisa transformar, mover estruturas, derrubar muros. Essa é a paz de Cristo. E os discípulos de Emaús descobriram isso só no final. E na comunidade de Efésios, então, a provocação foi a de quem escreveu essa carta, dizendo: ei, abra um olho, Cristo é a nossa paz. Ele derrubou muros. E na tradução de Lutero desse texto, ele coloca: derrubou o muro da separação, o ódio. Então, na tradução de Lutero desse texto, ele qualifica o muro. O muro é o ódio, ou seja, não dá para tolerar o ódio. Principalmente o ódio que se quer legitimar através de Jesus Cristo. Isso nós não podemos tolerar. Quer dizer, tem coisas para as quais a tolerância não é aceitável, e o ódio e a violência não são aceitáveis. Aí eu termino por aqui e a gente pode seguir a conversa. Ai, gratidão, Romy. Você trouxe essa frase, eu li, a gente tem o hábito de ter algumas traduções, né? E quando eu li, o muro da divisão é o ódio, me impactou profundamente. E eu não consigo ouvir isso sem ficar arrepiada, assim, porque é muito forte, né? É muito forte. É como se dissesse assim, a gente sabe o que é que a gente tem que derrubar. Durante algumas vezes a gente disse assim, poxa, quando nós estávamos na ditadura militar, nós sabíamos quem era o nosso inimigo.
e lutávamos contra o inimigo. Agora nós não sabemos. Eu penso que uma das luzes que a campanha da fraternidade vem trazer para nós é acender a luz sobre esse grande inimigo, e ele não é subjetivo. Ele é objetivo, e no ver da campanha da fraternidade a gente vai vendo as caras que esse inimigo objetivo, concreto, tem. Então, eu já vou agradecendo sempre o esforço e a opção que vocês fizeram de dar a cara a tapa. Porque o profetismo é isso, de dar mesmo a cara a tapa. E vocês podiam ter realmente se escondido numa água com açúcar, mas não tiveram essa coragem. E louvada seja a Ruá por isso, porque ela vai suscitando profetas e profetizas no meio de nós. Eu quero trazer o chat. Claudinho diz assim, que até agora 90 defensores dos direitos humanos mortos por Covid-19. Meu Deus, quais serão as consequências disso? Meu pai, né? E ele lembra também, o Claudinho, que em Pernambuco, católicos ultraconservadores lançaram campanha nos ônibus contra a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 e contra a Teologia da Libertação. Gente, esse povo, no momento em que o nosso povo está passando necessidade, nós estivemos, eu, Mani e Josélio, agora, recente, entregando cestas básicas ali no projeto solidário, né, do pastor Zé Marcos, aqui numa comunidade próxima da gente, e o pastor Zé Marcos disse, olha, minha gente, eu tenho 1.650 famílias passando fome, e eu só estou, acho que com a metade de cestas para agora. E as pessoas passam fome, não é assim, você dá uma cesta, daqui a 15 dias as pessoas estão ainda sem comida, porque não tem política, né, para essas pessoas. E aí, neguinho que se diz cristão, pessoa que se diz cristã, está gastando um monte de dinheiro para botar outdoor no ônibus, dizendo não doe dinheiro na igreja. E aí você fica pensando, que tipo de segmento a Jesus de Nazaré esse povo faz? Né? Louvada seja a Ruá pelo profetismo, por nos dar força para a gente dizer, não, isso aí não é segmento a Jesus de Nazaré, vocês estão seguindo outra coisa. Né? A Jesus de Nazaré, não. E para trazer mais luzes, né, sobre essa discussão, essa conversa, eu vou chamar o Sebastião Catequista. Eu pedi para o Sebastião se apresentar e ele disse assim, eu sou Sebastião Catequista, formado nas bases, experimentado na ação, comprovado pela fé. Servidor do reino no caminho e segmento de Jesus. Sou mais um militante da vida na esperança, atuo como blogueiro e técnico em informática. Há uns anos que venho assessorando paróquias na formação de agentes pastorais, catequistas e escolas bíblicas. Um discípulo da escola do Senhor, ele diz isso. Né? Há 15 anos ele está com atuação na escola de formação de catequistas. Sebastião, em 5 minutos, que não são 5 minutos, você pode passar um pouquinho, mas tem que ter cuidado com o tempo, você vai trazer um pouco mais a sua reflexão e trazer para a gente como é que você percebe toda essa conversa no entorno da campanha da fraternidade e das provocações e compromissos que ela nos traz. Obrigado, Silvia. Pois é, eu sou aqui de Caruaru, e da Diocese de Caruaru, onde é o meu chão de atuação, onde eu estou aí presente nas paróquias com a formação dos catequistas, de ministros de Eucaristia, de agentes de pastorais. Então, a prática do dia a dia vai nos transformando e nos formando e nos abrindo horizontes. Né? E a fala da pastora Romi nos abriu horizontes, né? Em relação à campanha da fraternidade, ver um pouquinho os bastidores, como é que está a situação, e uma lista de elementos que faz pensar. E enquanto ela falava, então eu ficava pensando um pouco nas nossas práticas e o que acontece por aqui também. Recentemente eu recebi uma lista de assinatura, acho que é aquela que está encabeçada pelo o Beto, o Boff e o Júlio Lancelotti, uma coisa assim, né? Então eu mandei para todas as pessoas, tem mais de 300 pessoas no meu WhatsApp, e eu mandei para todas do meu celular, e de repente eu recebi de um amigo,
enfurecido comigo, dizendo que tinha votado em Bolsonaro, que eu não mandasse mais coisa para ele, e ele foi de uma violência tremenda, que aí depois eu respirei fundo, aí passei um áudio para ele, tentando amenizar a situação, dizendo, desculpa se foi para você, mas é uma opção, você não é obrigado a assinar, mas, por favor, não deixe a política sobressair a nossa amizade, né? Você é evangélico, você é de uma tradição evangélica, e eu sou de tradição católica. Eu acho que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Nós temos posições politicamente diferentes, mas diante da pandemia nós precisamos nos unir e ver gestos de solidariedade, que então a política não seja motivo de desunião, mas de unidade entre nós. E peço desculpa se você se sentiu ofendido pelo envio que eu fiz. E aí, quando a Romy estava falando, então eu fiquei pensando aqui umas coisas, e uma delas foi o seguinte: o diálogo, de certa forma, supõe empatia. E como ela supõe empatia, eu fiquei me perguntando, as atividades sociais na pandemia, elas caracterizam, de certa forma, ações que promovem a paz, que promovem ao diálogo entre as diferenças, são instrumentos pedagógicos que podem promover a paz, criar um diálogo a partir de uma necessidade. É uma afirmação, mas também é uma pergunta. Depois, um outro elemento que foi a diferença entre o que é respeito, né, pelo outro, o que é respeito pelo outro, pela tradição religiosa do outro e a tradição política do outro, o que é silêncio, em que eu devo silenciar. Tem muita gente que está vendo aí as polarizações, está em silêncio. Antigamente a gente diria estar em cima do muro, né? E também a questão do discordar. Eu tenho o direito de discordar do outro, mas até que ponto o meu discordar não é, de certa forma, uma conivência com a situação. Então, respeito, silêncio, discordar fazem parte do diálogo. Como a gente poderia trabalhar isso e furar certas barreiras neste sentido? E eu não vou colocar tudo agora, vou deixar a colega também, depois a Alice se manifestar, mas também eu trago um outro elemento, né? A pandemia nos assustou a todos e a todas, mas com o passar do tempo nós rezamos pedindo a Deus o milagre caído do céu e o milagre não veio. Então pensamos algo mais concreto no imaginário popular. Então que Deus ilumine os homens e que mande uma vacina. E depois a gente percebe que mesmo tendo vacina, ela não resolve o problema, porque o problema não é o Covid, o problema é a destruição do planeta. E nós temos que abrir o diálogo sobre isso, né, sobre a ecologia, porque a gente cria a vacina nos livra do Covid, mas o problema continua, nós não resolvemos o problema. E aí, diante disso, a gente coloca a pergunta também, a pandemia seria um castigo divino, uma oportunidade ou um desastre? Isso na perspectiva do diálogo, também trazendo a ecologia para o diálogo. E, por fim, eu estava vendo aqui, né, dizer que o diálogo, um dos itens dos objetivos, né, dos objetivos geral é que o diálogo ele é uma força, e é uma força que nos faz descobrir a força e a beleza, né? Me parece que é assim, é descobrir a força e a beleza do diálogo. Então, isso significa dizer que o diálogo ele tem uma certa força. E a beleza estaria na medida que a gente dialoga, a gente pode construir a paz, e aí essa paz é o Cristo que aparece, é a força interior de Jesus que aparece. Então, só alguns elementos que eu trago como reflexão e como pergunta, e dizer que, diante desta campanha, me veio também um outro aspecto, que é a oração pela unidade dos cristãos. Esse ano, a campanha da fraternidade é só durante 40 dias, né, que é o tempo da quaresma, mas o seu tema vai se estender durante o ano todo, e eu suponho que a oração pela unidade dos cristãos deva, então, pegar essa brechinha por aí também, sobre a questão do diálogo, e ver também outros elementos importantes. E, diante disso, eu me lembro que, quando a pastora vai colocando, tecendo as reflexões e mostrando o contexto da campanha e os problemas que nós temos que dialogar, que nós temos que conversar e não podemos fugir, é uma atitude profética. Isso me faz lembrar
na minha perspectiva, 3 projetos de Brasis, porque todos esses discursos e esses problemas me faz lembrar e caracteriza 3 aspectos do Brasil, de que país nós queremos, que identidade nós queremos como povo brasileiro. E aí me faz lembrar, um é o fundamentalismo, que está muito alto, a gente pode ver o casamento entre a economia, a política e a religião, que se fecha a esse diálogo, que se fecha a esses problemas, né? O outro seria um Brasil, um projeto pós-moderno, encabeçado aí pelas grandes empresas que aproveitam do primeiro projeto, fundamentalista. E o terceiro projeto seria o projeto alternativo, que é das bases populares, dos movimentos sociais, das entidades que lutam pela justiça, pelos direitos e de inclusão. E me parece que, se nós colocarmos isso no aspecto político no momento, no século passado se dizia esquerda, direita, e tínhamos definido. Agora, nem esquerda, nem direita, ninguém se entende mais, nem dentro da esquerda mesmo se subentende. E a gente olha para o país, nós não temos um nome que possa aglutinar, que possa juntar todo mundo e dizer, esse é o caminho, vamos por aqui. Mesmo o Lula tem uma experiência fantástica, foi uma resposta num dado momento, mas hoje, Lula, por melhor que ele seja, por melhor experiência que ele tem, ele foi demonizado. Não importa se Lula é inocente ou não, o Brasil o demonizou. E boa parte dos que demonizaram estão lá no fundamentalismo. Então, Lula está demonizado, ele não é mais uma resposta para o Brasil. Ele pode nos ajudar nesse caminho de busca de respostas junto com tantas outras mentes iluminadas e com os movimentos populares, mas não representa a resposta satisfatória nesse momento. E me parece que o diálogo, em termos de plano político, o diálogo ele é fundamental. E aí eu coloco esses aspectos para colocar aqui diante dos colegas e da pastora. Tanto em forma de afirmação, de diálogo, como também em forma de pergunta e de elementos para construir um pouco esse nosso diálogo sobre a campanha da fraternidade. Obrigado. Gratidão, Sebastião. Sebastião traz, eu acho, uma luz muito, muito importante, que também estava na fala da Rome, que tudo isso é política. Todas essas questões permeiam os direcionamentos políticos que a gente vai precisar tomar. Posicionamento, fazer o seguimento a Jesus de Nazaré significa ter uma posição política, né? Então, Sebastião traz isso de uma forma muito, muito interessante. Eu quero acolher a Djalva. A Djalva, quando nós chegamos, nós nos apresentamos e eu pedi para que você se apresentasse, mas eu acho que você não nos ouvia. Quero lhe acolher. Você gostaria de se apresentar, falar com a gente? Dizer olá? Não, você tem que acionar aí o seu fonezinho. Aí onde tem o microfone. Tá bom. Bem-vinda, Djalma. Uma alegria ter você conosco. E aí eu vou um pouquinho aqui para o chat, dizendo assim, infelizmente, por questões de tempo, a gente não tem como abrir o microfone para todas e todos, mas o chat está aberto e eu vou trazendo. A Meire diz, vejo muita dificuldade em buscar dialogar com pessoas e grupos que apoiam as violências todas, de que trata a primeira parte do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Essa dificuldade do diálogo com quem apoia a violência é bem complicado mesmo. Claudinho diz o seguinte, que Lula 2022 ele é um projeto, né? Lula 2022, Benedito também vai nesse apoio Lula 2022, dizendo também como projeto político para 2022, como possibilidade. Meire coloca, derrubar os muros e construir pontes é para mim um desafio. A indignação e até a raiva se impõem. Penso que, de certa forma, os que têm apoiado o que está sendo feito de desgraça em nosso país e em nossas vidas conseguem atrasar minha evolução. O genocídio é intolerável. Não se pode tolerar a intolerância, é o que diz Meire Ruth.
às vezes a gente tem uma dificuldade mesmo de viver a amorosidade. Tem dia que eu costumo brincar, dizer, só Jesus na causa para a gente conseguir alimentar alguma amorosidade por algumas linhas de pensamento. E a gente vai trazer agora, para trazer mais luzes sobre essa nossa reflexão, Graça Ferreira. Graça é psicóloga, psicanalista, teóloga. Ela diz que tem um especial interesse em ecologia, filosofia e pedagogia, pela intersecção que há entre tudo isso. Ela é estudiosa da Bíblia. Ela não colocou, mas eu sei que ela é mestranda do programa de pós-graduação da Unicap. E ela diz que gosta de trabalhar mais com a escuta do que com a fala, tanto na igreja quanto no consultório, como psicóloga e psicanalista. Eu lembro que o chat está aberto, a gente pode tecer os nossos comentários. Bem-vinda, Graça. Boa noite a vocês. E, iniciando, eu gostaria de agradecer, parabenizar e me solidarizar com Rome, não só pela fala que acabamos de ouvir, mas por todo esse trabalho, né, que nós podemos ver aqui, observar, estudar nesse texto, né, e pelas adversidades sofridas por conta de tudo isso. E gostaria, vou tentar aqui ver se é possível, nesses 5 minutos, destacar algumas coisas do texto, desse texto base, que tem tudo a ver, né, com o que você acaba de falar. São 3 itens, 3 dos objetivos específicos visto no texto, que é algo que tem me preocupado sempre, independente desse momento e do tema da campanha, né? Eles são os seguintes: redescobrir a força e a beleza do diálogo. E o próprio texto fala que isso não é algo romântico, né? E é muito mais profundo, muito mais forte, muito mais sério do que nós podemos imaginar, a força do diálogo. Mas me parece que, para isso, a gente precisa ver diálogo, encarar o diálogo, pensar no diálogo, além do senso comum, né? Porque parece que, para a maioria de nós, mesmo os que não são intolerantes, mesmo os que abraçam a causa do ecumenismo, me parece que não fica muito claro. Parece que diálogo é mais o estar junto, né? O estar com o outro sem questionar, sem rejeitar. Mas é algo muito maior, né? Eu diria que talvez a gente precise buscar a etimologia mesmo da palavra, o sentido filosófico da palavra, porque não é somente estar com o outro, né? Estar junto, aceitar ou acolher, mas é ir além, né? Buscando, numa interação das diferenças, uma síntese. E aí é nessa síntese que vai estar essa força propulsora que eu vejo como possível de transformação. Não sei se me faço entender, mas aí eu gostaria que Rumi falasse mais sobre isso, né? E a beleza desse diálogo está exatamente na construção do reino, né? Toda a transformação que nós vamos conseguir com essa força propulsora, né, vai nos fazer vislumbrar algo do reino. E o outro objetivo específico, né, que eu vi lá no texto e que a gente deve pensar, é fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa. Um está inserido no outro, né, entrelaçado, porque é esse diálogo, né, se nós fazemos o diálogo, realmente um diálogo de aprofundamento e que possa vir a formador, a gente realmente consegue fortalecer essa convivência ecumênica, que é mais, que aí também eu acho que a gente precisa pensar na palavra convivência, como naquele
naquele objetivo, eu acho que a gente precisa aprofundar a palavra diálogo. Aqui nós precisamos, acredito, aprofundar a palavra convivência, né? Que é mais do que o estar junto, mas é conviver buscando, não é? Escutando, que aí na minha apresentação Silvia falou, e que a gente faz essa diferença na psicanálise entre ouvir e escutar, né? O ouvir pode ser qualquer coisa, mas o escutar é algo mais, é o ouvir buscando sentido, buscando sentir e buscando o sentido daquilo, buscando se aprofundar. Então, eu acredito que essa convivência ecumênica só é convivência de fato se a gente busca essa escuta, né? Essa escuta que vai no mais profundo possível do outro, né? Para chegar perto e para somar conosco realmente. E, a partir dessa soma, ter um resultado diferente, né? Diferente de somente duas coisas juntas, mas duas coisas juntas que formam uma terceira, diferente do que existia antes. E, por fim, o terceiro, né, que existem mais aí no texto, mas o que eu destaquei foi isso, comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum. E aí me remete à teologia feminista, né, que eu acredito mesmo que a gente poderia sempre falar em teologia feminista como ecoteologia. E eu pensei em trazer, né, uma frase do livro Sexism in Good Talk, de Rosemary Redford, que diz: a fraternidade humana deve ser ampliada até abraçar não somente as mulheres, mas também toda a comunidade da vida. E queria ler mais um pedacinho, que eu acho que completa isso, né? Palavras do livro. Esta teologia deve questionar a hierarquia do humano sobre a natureza não humana, como se tratasse de uma relação ontológica e moral. Deve desafiar o direito humano a tratar o não humano como propriedade privada e como riqueza material a ser explorada. Deve desmascarar as estruturas do domínio social, do macho sobre a fêmea, do patrão sobre o trabalhador, que exerce a função de mediação desse domínio sobre a natureza não humana. E, finalmente, ela deve questionar o modelo de hierarquia que parte do espírito não material como fonte da cadeia do ser para chegar à matéria não espiritual, como termo último da cadeia do ser e como ponto mais baixo, sem valorizar o sujeito, a dominação na cadeia do domínio. Quer dizer, é esse todo, né? É uma teologia, né? A teologia feminista é uma teologia que não pensa nem busca somente a libertação da mulher, mas do todo, né? A relação com o todo, do universo como todo, né? De todos os seres que fazem o universo. E, ainda falando um pouquinho, só para completar, não sei se já excedeu aqui, eu diria que a parte dessa escuta, né, da escuta na igreja, da escuta das pessoas, me parece que duas coisas favorecem a intolerância, né, a dificuldade que nós temos com o ecumenismo, todo esse acirramento de ânimos que aconteceu a partir dessa campanha da fraternidade ecumênica. Me parece que é uma noção de pecado que eu vejo principalmente nas nossas igrejas evangélicas, né? Uma noção de pecado individual apenas. O pecado é só aquele pecado, né, da gente, aquela história que se diz normalmente, né? Pecado em relação ao corpo. E não se pensa nos pecados maiores. Parece que está lá escondidinho no baú, né? O profetismo, né? Todo o ensinamento de Jesus. E os pecados maiores, né? Os pecados estruturais, os pecados de injustiça e tudo mais, eles são esquecidos. Então, isso me parece que favorece toda essa questão que nós estamos enfrentando hoje. E, junto a isso, é a dicotomia que existe entre Bíblia e vida,
que, felizmente, a leitura popular da Bíblia vem, talvez, romper com isso. Mas, infelizmente, a leitura popular da Bíblia não chega às nossas igrejas, né? Tem pessoas que nunca ouviram falar sobre. Então, essa dicotomia Bíblia e vida faz com que haja também uma dicotomia entre o espiritual e o material e desemboca em toda essa dificuldade de se entender, né, o texto bíblico como luz para nossas vidas e para a transformação da sociedade. É isso que eu gostaria de colocar aqui e ver se a gente aprofunda a discussão. Obrigada. Gratidão, Graça, gratidão mesmo. E eu acho que, assim, Rome, Graça, Sebastião e Graça trazem para a gente, assim, de dizer, olha, não há um fato isolado, né? Assim como não há uma divisão, né? É um muro composto por muitos tijolinhos. Eu acho que Graça tocou num ponto que a mim é muito caro, que é dizer assim, alimentar os pecados estruturais, alimentar estruturas pecaminosas, ou seja, estruturas de injustiça, né? A gente não discute isso nas nossas igrejas. Alimentar essas estruturas pecaminosas, no sentido dessas estruturas do desamor, do desamparo, da violência. A gente não discute isso. Graça traz isso. É muito forte, né? A gente não discute, a gente discute a salvação de cada um, de como a gente deve estar cuidando de si, né? E é muito, muito interessante pensar isso. E eu quero trazer um pouco, antes de devolver para a Rome, trazer um pouco o chat. Nery está pedindo praticamente um aconselhamento pastoral, se assim entendo eu. Ela diz o seguinte, falei com uma amiga, excelente mulher, que disse que não está vendo essas mortes todas, e que é mentira da esquerda. Gostaria de ouvir como vocês fazem no cotidiano para enfrentar isso. Gostaria que fosse falado na possibilidade de convivência e respeito. Como é que a gente, hoje, agora, nesse momento, a gente está dizendo de perdas, em 24 horas a gente perde, e alguém chega para como é que se respeita essa pessoa? Eu acho que é mais para um aconselhamento pastoral. Eu também estou precisando desse aconselhamento, Nerizinha. O Benedito, ele traz o seguinte, só temos a agradecer aos que elaboraram o programa da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Com a política e também a religião em baixa, ou melhor, com muito descrédito, é muito discreto, né, falar em diálogo como contraponto, intolerância e violência fica muito difícil. Acho que o Benedito diz assim, se a religião e a política não nos atendem, nós não encontramos saídas na religião nem na política, de repente a campanha da fraternidade vem trazer essa força, vem trazer essa oportunidade. E aí, eu queria dizer assim, para mim fica muito importante que a gente vá encontrando caminhos construídos coletivamente. Sabe? O salvador da pátria não é pouco. Às vezes a gente tem que se agarrar em um para sair de uma situação, né? Às vezes a gente tem que se agarrar na boia para não se afogar. Mas isso não significa que a gente está salvo, que a gente está... Porque isso é processo e é coletivo. Então, acho que é disso que o Benedito está falando também, de processo coletivo. Cláudio diz o seguinte, para mim, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 foi um dos melhores momentos do movimento ecumênico no Brasil. Parabéns ao CONIC. Eu acho que a gente, enquanto CEBI, no conselho, acho que Rafael já lhe disse isso várias vezes, o quanto a gente, enquanto CEBI, se sentiu contemplada por essa campanha da fraternidade. Sabe, parecia assim, parecia esse copo d'água que Mary está tomando. Ai, a gente não está sozinho. Ai, dá para discutir isso entre nós e para fora de nós. Que coisa boa. Cláudio traz, Mary diz, dicotomia entre vida e Bíblia. Realmente,
Meire, enegrecendo, Graça, essa sua fala, a dicotomia entre vida e Bíblia é um problema, é uma reflexão a ser feita, é uma discussão a ser aprofundada. Cláudio traz o seguinte: Bíblia, vida e leitura popular e educação popular. Nos faz lembrar Paulo Freire. E neste ano, comemora seu centenário de nascimento. Viva Paulo Freire, viva Claudinho, viva a educação popular, viva a formação popular, viva o povo. Que eu acho que a única saída para o povo é o povo, né? Eu estou gostando muito daquela frase que o Emicida tem dito, não é dele, mas que ele tem dito muito, que é tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Rome, devolvo para você. Não sei como, em 10, 15 minutinhos, você vai conseguir fechar para continuar, como diz Ivone Gebara, numa frase que Mary Ruth gosta muito, para concluir, continuar buscando, né? Mas nesses 10, 15 minutinhos, para você concluir e continuar buscando, eu continuo aqui de olho no chat. Quem quiser fazer mais comentários, pode ir fazendo. Rome, com você. Concluir não dá, e nem é bom, né? É muito melhor deixar aberto para a gente seguir buscando. Olha, tanto a Graça quanto o Sebastião trouxeram contribuições riquíssimas, que eu anotei todas elas, vou ficar pensando muito. E eu gostaria de pegar um ponto comum entre as duas falas, que é a da ecologia. E que o Sebastião colocou que não adianta a gente falar só pela espera da vacina se a gente não entende que essa pandemia ela é um resultado, é uma consequência da forma como a gente interage com a ecologia, com a casa comum, com esse ecossistema riquíssimo que nós temos e que nós destruímos. A ONU, como é que chama? O Programa de Meio Ambiente da ONU tem uma pesquisa lá sobre o surgimento de pandemias, o surgimento de novos vírus, etc., ocasionados pelo desequilíbrio ambiental. Então, quer dizer assim, a gente até pode, eu acredito que a gente vai superar a pandemia da Covid-19, mas se a gente não mudar a forma de nos relacionarmos com a ecologia, com a casa comum, se nós não nos assumirmos seres ecológicos, interdependentes, como diz aqui na leitura da teologia feminista tão bem feita pela Graça, se não quebrarmos a hierarquia entre ser humano e meio ambiente, outras pandemias virão. Semana passada, a gente participou de uma conversa com o Nicoleles, e aí uma das perguntas que a gente fez para ele foi sobre dessas cepas novas que estão, o nível de gravidade e tal. Ele disse, olha, as cepas novas já são velhas. O risco de nós termos um SARS-CoV-3 é altíssimo. Então, assim, quer dizer, é bem aquilo que o Sebastião coloca, se a pandemia é uma oportunidade, uma catástrofe, um castigo. Eu acho que é uma oportunidade, e às vezes até mais do que isso. É aquela coisa assim, ou vocês mudam, ou o fim do mundo realmente está próximo. Porque nós estamos nos autoexterminando com essa cultura hierárquica, capitalista, fundamentalista nas suas mais variadas vertentes, racistas. Isso é autoextermínio. Então, somos nós que estamos semeando as cruzes entre nós. E na campanha a gente quer dizer isso mesmo, gente, ou a gente realmente muda, vamos assumir a nossa responsabilidade, ou a gente vai definitivamente para o buraco. Eu acho que é o sinal amarelo já passou, é o sinal vermelho mesmo que a gente está vivendo. E sobre os 3 projetos... outra coisa que eu queria destacar da fala do Sebastião.
sobre essa solidariedade, empatia que a gente viu, a relação entre solidariedade e empatia, os gestos de apoio que a gente teve e tem ainda ao longo da pandemia. Eu fico pensando assim, o que seria da população em vulnerabilidade econômica sem as ações de solidariedade de uma parte da sociedade? Assim, essa distribuição de alimentos feita pelo MST, de mostrar que a agroecologia, produzir sem alimentos é possível, e foi o que alimentou e está alimentando. Não é o agronegócio do soja, do milho e de não sei mais o que está alimentando quem tem fome. Quem está alimentando é a agricultura familiar, é a agroecologia. Então, isso nos mostra que novas formas de economia são possíveis, são viáveis e elas existem. E aí vem, de novo, a perspectiva da diversidade, da pluralidade. Nós temos uma diversidade econômica aqui no Brasil. Os povos indígenas têm uma forma diferente de se relacionar com a economia do que nós. A população quilombola tem uma forma diferente de economia. A agroecologia propõe uma outra economia, a economia feminista, que tem uma lógica cooperativa e não de concentração de riqueza, como essa que está nos destruindo e que também faz com que as pessoas morram na UTI ou morram no corredor dos hospitais ou na fila aguardando atendimento, porque o governo fez uma opção de socorrer os bancos e não de socorrer a saúde pública, que é quem realmente está nos salvando nesse momento. Não é plano de saúde, quem está nos salvando é o SUS. O que seria de nós sem o SUS? Nada. Nós estaríamos, nesse momento, não sei com quantas mil mortes diárias. 3.000 nos assusta. Muito. E é horrível. É impactante. É demais perder 3.000 vidas. Agora, 3.000 com o SUS. Agora, como seria sem o SUS? Então, assim, defender o Sistema Único de Saúde, a qualificação, investimento para a saúde pública é um horizonte de luta no caminho do diálogo. E os 3 projetos de Brasis, eu concordo, a gente tem que ir nesse projeto desse Brasil, que é plural, porque nós não somos um país formado só por capitalistas, nem só por homens, nem só por brancos, descendentes de europeus. Nós somos esse país que é plural, que é negro, que é indígena, que é branco, que é asiático, e que nos mostra diferentes formas da gente se tornar nação. E aí, sobre as observações feitas pela Graça, eu concordo muito de que a gente precisa buscar a etimologia da palavra e pensar a ideia do diálogo a partir da filosofia. Eu tenho usado muito Martin Buber quando eu falo do diálogo, e ele fala no diálogo autêntico, técnico e no monólogo disfarçado de diálogo. E a gente tem que cuidar para não fazer um monólogo disfarçado de diálogo, né? Em que eu imponho a minha visão de mundo e não acolho a visão do mundo do outro. E o diálogo autêntico, ele faz isso que a Graça disse, ou seja, a gente sair de nós mesmos e ir em direção ao outro. Essa escuta que nos transforma, que gera novas sínteses. Eu gostei dessa ideia da síntese. Cada encontro gera uma nova síntese. É isso. A gente não ter medo dessas novas sínteses. E essa cultura do pânico instaurada, ela diz que a gente tem que temer as novas sínteses. Hoje mesmo recebi um e-mail de um senhor lá que viu o nosso material para crianças sobre o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica, e a reclamação dele foi que nós tínhamos 2 textos indicados para as crianças, um que era a menina que tem 2 pais, e o outro eu não me lembro.
Aí eu vi o e-mail e disse, mas não tem esse texto no material. Mas aí, antes de responder, eu fui olhar o material das crianças e vi que tinha lá o conto do Ubuntu, tinha historinha bíblica, não tinha nada, assim, nenhuma historinha com esse tema. Aí eu escrevi para ele, disse, meu senhor, não tem essa história no texto das crianças. Aí ele disse, está como indicação bibliográfica. Aí eu respondi, eu disse, olha, vamos considerar o seguinte, nas nossas igrejas, nós temos muitas famílias homoafetivas. E quando não é família, nós temos pessoas de orientação sexual que querem viver a fé e que não se sentem acolhidas. E se esse texto está ali, é justamente para provocar em nós uma reflexão da necessidade da gente não julgar ninguém. Como é uma indicação bibliográfica, não é o texto principal, se esse texto incomoda o senhor, não leia. Porque não vai desvirtuar criança nenhuma se alguma criança ouvir uma historinha de uma menina que tem 2 pais ou 2 mães. Ao contrário, essa criança, ouvindo uma historinha dessas, ela vai ser aberta para empatia, vai ser aberta para acolher o coleguinha, a coleguinha que tem uma família plural, uma família diferente. E isso, para mim, é elaborar essas novas sínteses sobre a qual a Graça falou. Isso é diálogo. Eu não posso, só porque eu me sinto desconfortável, riscar. Porque as coisas existem, a vida é assim, então vamos olhar para ela e vamos nos deixar transformar. E também concordo sobre essa de não tolerar a intolerância. Eu acho que foi colocado aí pela Meire, e que também me atravessou pelo que a Graça disse, de que a gente tem a dificuldade de apoiar quem apoia as violências e dialogar quem dialoga com quem fala das violências e promove a violência. E aí eu penso sempre que o que a gente precisa também é gerar processos de mudança cultural. E aí a educação, lembrando o nosso querido Paulo Freire, é central. Tanto é que esses grupos de metapolítica, né, que a gente diz que querem mudar, fazer uma transformação cultural justamente orientada para o ódio, para a negação da pluralidade, tem muito investimento, e eles investem muito na área da educação. É por isso que estão mudando os currículos da educação pública, que tu não pode mais falar sobre diversidade de gênero, tratar a educação sexual. Eles estão indo por aí, eles querem fazer um processo de mudança cultural. E a gente precisa também investir nosso tempo, nossa energia nesse processo de uma cultura da diversidade e da pluralidade. E eu acho que a fé, ela pode contribuir muito positivamente para isso, porque a fé já é de natureza dinâmica e plural, né? A fé não é um negócio estático, ela é dinâmica e ela é plural. E a ideia das hierarquias lá do sexismo e religião, eu também penso, esse modelo hierárquico de organização do mundo já deu o que tinha que dar. Ou seja, a gente precisa superar essas hierarquias, sabe? E aí a gente pode fazer isso nas pequenas coisas, que às vezes a gente até pode se incomodar e achar que é patrulhamento, mas não é. Por exemplo, se a gente vai fazer um momento de estudo, vamos colocar vozes diferentes, vamos colocar mulher, homem, pessoa LGBT, negro, negra, indígena, essa diversidade falando, porque a gente precisa se ver, porque quando a gente vê, a gente reconhece a existência do outro. Então, e nos colocamos, porque toda experiência é valorosa, todo mundo tem algo para nos dizer e nos ensinar.
Então, eu acho que essa quebra das hierarquias é fundamental para a gente ter realmente essa unidade na diversidade. A gente precisa mesmo quebrar com as hierarquias dentro das igrejas, na sociedade, em tudo quanto é lugar. E isso não vai representar anarquia, não vai ser bagunça, porque existem formas de se organizar que não são hierárquicas. E aí a gente também tem que virar a nossa chave, né, mental aqui. E eu acho que era isso, assim, de observações que eu teria. E agradeço demais, assim, essas ressonâncias. Então, nós que agradecemos. Cláudio traz aqui uma fala, que eu acho que é a fala de todas e todos nós. Excelente reflexão da Rome, riquíssima, né? E, além de riquíssima, irrigada, né, pela reflexão da Graça, de Sebastião, né? Então, assim, e é coisa assim, vocês vão jogando cimentinha no juízo da gente, no coração também, que é coisa para a gente alimentar, viu? Aí, ó. E eu penso que vai nos provocando, e vai nos fazendo refletir, e vai nos fazendo entrar num processo de mudança interior, que provoca também mudanças para fora. Então, gratidão profunda, Rome, gratidão profunda, Sebastião, Graça, a gente está assim, indo para os finalmente dessa gravação, mas essa gravação, certamente, esse encontro tem, como se diz por aqui, pano para as mangas, vai dar muito o que falar, e vai dar muito o que agir, muito o que pensar, e a gente jogando isso para o resto do povo, para o restante das pessoas, que certamente vão poder se alimentar muito do que a gente viveu aqui. Eu quero trazer um canto, que é o Samba da Utopia, para a gente pensar um pouco sobre uma palavra que a gente quer trazer, sabe? Que está aqui no coração, e que essas conversas todas foram trazendo. Então, o Samba da Utopia traz muitas palavras. Enquanto a gente escuta o Samba da Utopia, a gente vai também se conectando umas com as outras, vai orando, vai trazendo aquela palavra que a gente quer colocar no nosso coração e nas asas da Ruá, para ela sair espalhando aí pelo universo. Então, eu vou trazer aqui o Samba da Utopia. Silvia, a gente vai... Oi. Silvia, Oi. Antes da música, eu queria me despedir pelo seguinte, que eu tenho uma outra atividade agora, tá bom, que eu tinha memorizado que seria amanhã, e eles estão me chamando. Alguém tira uma foto? Ai, eu não sei tirar a foto. Sebastião, por favor, tira a foto antes da Rui sair, Sebastião. Você é o nosso homem das informáticas. Porque aqui eu não consigo. Ok? Homem. Um abraço grande para você. Desculpa, hein? Imagina, só antes de você ir rapidinho para dizer que uma das coisas que a gente mais disse por aqui é: somos todas home. Tá? Então, somos todas. Nunca, assim, em nenhum momento você esteve sozinha, nem você está sozinha. Estamos Obrigadão, juntas. gente. Abraço apertado. Gratidão profunda. Abençoado seja. Obrigado. Amém. Beijão. Beijo, tchau. Tchau. Vamos lá para o Samba da Utopia, gente. E aí a gente vai pensando numa música ou numa palavra que a gente queria trazer também. Tá bom? Mundo fica pesado,
Eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou me escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher num pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou me escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou me escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, Pegue
Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Então, que cada qual de nós possa entregar à Rua Divina uma palavra, para que ela possa levar essa palavra para o universo, para que possa ser o nosso sonho de concretizar, né? Esperança, esperançar. Resistência, sempre. Sororidade. No meio da dororidade, sororidade. União. Respeito. Coragem. Luta. Coletividade. Diálogo. Adjalva, você podia fazer uma oração para nós? Não. Uma oração de envio, para que essas palavras todas que tocam o nosso coração pudessem seguir com a gente por esses tempos. Procura outra pessoa, não tô assim, concentrada, não. Tá me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo, Adjalva. Descobri aqui o microfone. Então, coloca outra pessoa, porque eu estou aqui na área externa e eu não consigo me concentrar. Eu penso que nós podíamos rezar junto com o Djalma uma palavra, uma oração que eu tenho certeza, ou quase, que a gente reza sempre. Tinha um companheiro nosso, chamado Luiz Carlos, que dizia que quando não tiver mais nada, tem ainda o pai e a mãe nossa de cada dia. Né? O pai e a mãe nossa. Então, quem sabe a gente, a Djalva, chama para nós, para estar conosco aquele que é, aquela que é, aquele que está, aquela que está, que vê, ouve, desce. E está com a gente. Mãe, nós, né? Pai nosso, estás no céu e na terra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória, porque tu é a comunidade, como gosta de dizer Fabiano, o serviço e o amor. Gratidão profunda, Sebastião, gratidão profunda, Rosicleide, Mana, gratidão profunda, Djalva, Benedito, Graça, gratidão profunda, Claudinho, gratidão profunda, Meire, gratidão. Esse foi mais um Encontro Metropolitano Café e Debate. Gratidão profunda a você que está conosco e até o próximo. Gratidão. Pode encerrar.